Telecine no Festival do Rio, aqui com a presença de Rodrigo Santoro. Aê! Grande personalidade, cara. Pô, num filme incrível, né? Pesadíssimo, Dominion, que fazendo um papel de grandíssimo destaque. Belíssimo trabalho. Explica esse pesado, explica aí pra galera entender o que é pesadíssimo. Pesado no sentido de denso, né? Porque denso. No caso é um recorte da vida do Dylan Thomas, um poeta que era alcoólatra e tal, e era intenso demais. Dylan Thomas, gente, ele é um cara que bebeu até morrer, assim, basicamente a história Literalmente. dele. Literalmente bebeu até morrer. E o filme acompanha justamente isso. É uma história pesada nesse aspecto. I was fascinated by the idea of someone who is self-destructive and someone who is looking for meaning in life. I think all of us look for meaning in life, but what's scary is when we can't easily find it. And I think what fascinated me about The Last Day of Dylan Thomas was he really did go to the White Horse Tavern in New York. He really did have 18 double scotches, and he really did drink them really quickly and then walk out into the street and said, I just had 18 double scotches. I think that's some sort of record. He fell over and went into a coma. It's already a movie. Exactly. What a way to exit. So in my imagined world, he names each drink about his experiences of the world and his understanding. It's like the most disordered people try to order the world. And Dylan was a very disordered person within. So it seemed natural to me that if he had 18 drinks, he would name them about different experiences in life to try to come to some resolution about what the world was about. I'm always trying to organize the world. That's why I write. I write so that I can give the world meaning, as Dylan was trying to make sense of the world. In the end, I guess he found very little sense and a great deal of misery, and it ended in its inevitable conclusion. Pra quem não sabe, Bob Dylan se chama Bob Dylan por causa do Dylan Thomas. Caramba aí. Essa era o tipo de influência que esse que você camarada precisa tinha. Saber pra você já entender o peso do personagem, né? Foi um cara muito influente mesmo, muito importante. Ele declamava muito, ele tinha uma forma, né, como você pode ver até no filme, e ele encantava, seduzia, as meninas ficavam loucas com ele. E ele era um poeta mais romântico, diferente dos contemporâneos, né, que o T.S. Eliot e o, se eu não me engano, o Auden são contemporâneos. E diferente deles, o Dylan Thomas não estava tão relacionado a questões sociais, intelectuais, enquanto os outros da contracultura, né, o Ginsberg, Kerouac e por aí vai, eles estavam. Então o Dylan Thomas era criticado por isso, mas ao mesmo tempo era um poeta incrível. Eu vou te dizer, ele era o poeta, sabe qual era o título dele? Inclassificável. Dylan Thomas was a lyric poet, was a poet who tried to make the world, I would suggest, more beautiful than it is, through the use of stunning and rich language. Rodrigo's character represents a different sort of poet, or a different sort of thinker, who wants to see the world only as it is. But Rodrigo can't reveal his true nature to Dylan, because Dylan, of course, is the film star, the rock star, the center of the piece that everyone worships, until the table changes. So the game changes, and then he can show his true nature. A gente ficou vendo o filme e ficou se perguntando assim, quem é esse personagem? Exatamente. Ele é um catalisador. Ele catalisa exatamente esta transformação que está acontecendo com o Dylan Thomas e ele mesmo se revela. O personagem é uma série de coisas. Ele é o confidente, ele é o barman, ele é o que deve ser confiado, ele é um cara que possui segredos, ele é misterioso, ele é um camarada que vai encontrar a sua voz, o seu discurso ao longo do filme. E quando ele finalmente chega a essa conclusão, que o espectador vai entender o que eu estou falando quando assistir, ele chega a um discurso, a uma voz que não é exatamente o que Dylan Thomas queria escutar. E aí a gente fica a pergunta, né? É uma voz, um discurso carregado de certeza, um absolutismo quase cruel mesmo, mas será que é a verdade? O que ele está falando é a verdade, é como a gente se sente? O próprio texto. Deixamos para o espectador. Isso que é bacana, porque aí o julgamento quem faz é o espectador. Ele é inspirado nos poetas da contracultura. Ginsberg, Kerouac, todos esses camaradas. E a inspiração vem daí. I feel lucky to have had Rodrigo. Rodrigo and I talked a lot about the character.
He's a highly intellectual man. He did enormous amounts of preparation. He wanted to understand this character in every possible way. So we talked and we talked and we talked. And he had such passion and so understanding. A lot of people don't recognize right away how difficult Rodrigo's role was because it's so subtle that he has to gradually change throughout the film. He's got a big secret that isn't revealed to the end of the film. And the revelation is such a surprise that it takes an actor of real quality to have pulled it off, and he did. Eu quando li esse roteiro, claro que já era os 45 do segundo tempo, e aí apareceu isso, eu falei, nossa, que roteiro incrível, que personagem, quando é? É daqui a 2 semanas em Montreal. Eu falei, não tenho condição, esse daqui... Eu já confesso que eu gosto do momento de preparação, porque eu me divirto, porque eu aprendo, mas esse era o trabalho que eu mais precisaria de preparação pelo texto, porque o personagem trabalha com referências de Shakespeare, a Yeats, a Auden, a São Tomás Aquino, Dante, e ele é um gigante da literatura mundial. Então eu olhava e falava, peraí, eu preciso primeiro entender o que eu estou falando para depois. Então foi um trabalho, eu fiquei 2 semanas internado, estudando. Foram 2 semanas só nesse... 2 semanas, cara. E o mais curioso é o seguinte, eu acho que eu nunca tive tão pouco tempo para me preparar e para um trabalho que precisaria de preparação. E acabou que a experiência fluiu. Separate from his enormous qualities as an actor, separate from his charm, which is the character required, separate from his intellect to act with that quality in a second language, was Rodrigo's spirit. Because in 40 years, I'm making myself older, sorry, in 40 movies, I worked with all sorts of actors. Rodrigo is one of those generous spirits that makes the set a magical place. And ours was one of the happiest sets I've ever worked on, and Rodrigo was just charismatic to have around, and he was so hardworking, so focused, but so charming. Great man. Eu acho uma coisa também incrível que a gente ficou vendo o filme e eu fiquei assim, embasbacado com a intensidade do Rhys Ifans na pele do Dylan Thomas. E também nesse jogo entre vocês dois. Ele é um ator espetacular, um ator, eu acho que a formação dele é de teatro, ele foi ator da Royal Shakespeare Company, é um cara super... Um ator incrível, cara. A gente fazia, toda vez que a gente repetia, e eram cenas longas, ele tinha muito texto. E eu me lembro de cada vez ele fazer de uma forma completamente diferente. Caramba. Eu tinha que me virar. Ele fazia diferente, o diretor deixava ele à vontade, que eu achei maravilhoso. Às vezes ele começava a cena do meio e voltava pro final do que ele tá falando. Ah, tá. Então eu tinha que estar escutando, que é a coisa mais importante, né? Escutar. I think honestly, in my heart of hearts, I have never in my life seen a better performance in front of me physically than Rhys did in this movie. It was magical. It was transformative. It was spectacular. Rhys and I met in a bar, restaurant bar. We didn't drink, believe it or not, we didn't drink. And we spoke for hours about the character. And Rhys is Welsh, so for a Welsh person, this is a religious pilgrimage to Dylan Thomas. He doesn't physically resemble Dylan Thomas at all. He's a tall man, but he knew Dylan Thomas's work, he knew the importance of it, and he loved the script. And we worked on the character together, he evolved it, and his generosity of spirit, his dedication, his obsession, I felt he put so much into the role that by the end, I didn't know he could stand. When we did this scene at the end of the film with the long, long speech, it seemed to me that he was just going to pass out. But he kept going and speaking truthfully and well and powerfully, and it was moving and beautiful and spectacular, and it was the best performance I've ever seen. And death shall have no dominion. Dylan, do you love me? Olha, parabéns pelo seu trabalho nesse filme. O Minion tá incrível mesmo. É assim, ele é muito forte, é muito intenso, tá presente em toda a trajetória do personagem principal. Você é o segundo do elenco, né? É o segundo personagem do elenco em importância. É muito marcante mesmo. Parabéns. Obrigado. E obrigado por ter vindo falar com a gente aqui. Sempre Valeu mesmo. É um prazer. Que bom receber. Vocês curtiram. Pô, fica demais e sucesso total pro filme. Tomara que as pessoas assistam. Legal. E que, divirtam-se pesado, né? Ao contrário, que se reflitam ali sobre o filme. É filme pra isso. Diversão reflexiva. Exatamente. Que é importante também, necessário. Às vezes a gente quer só
sair pra se divertir, enfim, pra escapar, né? Tem toda aquela história. É bom confrontar também. Às vezes é bom, porque eu acho que é um filme que te faz pensar tanto, tem tanta coisa ali pra conversar. É o tipo de filme legal pra você assistir com amigos ou com alguém, porque depois você sai com a cabeça... Você precisa conversar sobre o filme. Exato. Então, que bom que a gente tá conversando com você. Prazer é todo meu. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, se inscreve no canal, dá um play para poder acompanhar toda a cobertura do Festival do Rio. E até a próxima. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Obrigado, Will. Valeu. Valeu.